Em primeiro lugar, Sr. Presidente do INR, Sr. Presidente da CNOD, nosso parceiro nesta como em outras iniciativas, e também aos nossos convidados, todos eles, de manhã, da tarde, participantes, convidados institucionais, a todos o agradecimento por terem estado connosco e dizer que isto não é a nossa participação enquanto organização sindical de professores, não acontece por razões de solidariedade, acontece porque nós somos uma organização de professores e, portanto, os professores todos, independentemente da sua situação, têm que se rever, têm que estar representados nas posições da sua maior organização, neste caso a FENPROF, e, portanto, nós temos necessidade e sentimos-la, de facto, de termos iniciativas como esta para conhecermos melhor aqueles que são os problemas de todos. Por isso não trouxemos, por exemplo, poderia esperar-se que sim, tipo uma moção, ou uma resolução, ou um documento para poder ser aqui votado. Não, nós, tendo nós consciência das limitações e das dificuldades no conhecimento dos problemas, nós quisemos, nesta altura, vir aqui para ouvir e perceber. Porque não é fácil, e falando para todos, nós conseguimos encontrar muitos colegas e contactos de muitos colegas que poderiam estar aqui também para darem o seu testemunho, mas eu penso que este não é um problema dos professores com deficiência ou dos professores sem deficiência, é um problema até dos portugueses todos. É que por vezes as pessoas, naquilo que são direitos seus e que têm a obrigação de os exercer ou exigir que os respeitem, acabam por vezes por achar que são favores que se fazem. O diretor da minha escola até me põe um horário mais ou menos e eu não quero lá ir porque depois ele fica aborrecido e, portanto, ele faz-me esse favor. Não é favor nenhum. Então tem que ter o horário adaptado, tem que ter as salas escolhidas de forma a poder estar na sala. Mas este é um problema e não é um problema dos professores com ou sem deficiência ou dos professores apenas, é um problema muito deste país em que nós temos muitos direitos, falámos aqui, ouviu-se falar de direitos que estão na legislação há anos, mas que continuam a não ser cumpridos. A Graça dizia de manhã, e tinha-me dito também, a Graça Gerardo, bom, lá na escola, ou lá numa escola, num agrupamento, há uma colega que é cega e, portanto, tem que se deslocar para outras escolas, mas o diretor diz, tens que fazer isso, tens que pagar o táxi, tu tens é que lá ir dar aulas. Este não é um problema do professor cego ou do professor que não é. É que o professor não tem mesmo que ter carta, que ter carro ou que ter de gastar do seu dinheiro a circulação dentro de um agrupamento, porque isso na lei, é claro que tem que ser garantido pelas direções das escolas. Nós tivemos agora um processo no Distrito de Viseu de um colega que se recusou a pagar os táxis e que durante 1 mês e meio cumpriu o seu horário na escola sede, recusando a deslocação para as outras escolas, com medo que fosse ter algum problema, e não teve. Resolveu o seu problema e neste momento a escola está-lhe a pagar o táxi, porque estes são direitos que as pessoas têm. Os professores da educação especial, e dizia aqui o colega, não têm que ir cumprir nada de substituições de outros professores. Mas é que alguém se lembra de dizer ao professor de matemática, ao professor de português, ao professor, tu agora deixas os teus alunos porque tens que ir substituir semana e meia a professora que vai estar doente. Ninguém se lembra, mas aos de educação especial lembram-se. E aqui nem é por desrespeito aos professores, é por absoluto desrespeito aos alunos que têm esses professores. E esse é um problema que nós temos. Se estivéssemos noutra audiência, eu dizia o quê? Porque tem que se ter, é verdade, mas temos que fazer valer esses direitos, porque, na verdade, são direitos que nós não estamos a reivindicar aqui. São direitos que estão legalmente estabelecidos e que não pode um qualquer diretor
dizer, opá, eu não te pago e não me chateias mais porque ainda te arranjei uma chatice. Ou tu tens que ir porque, ou fecha o professor na sala e ameaça que vai lá para a próxima não sei o quê. E este é um problema que há pouco se dizia, é que se na verdade os diretores das escolas ainda continuam a ser professores de profissão de origem, na verdade, os comportamentos que hoje muitos desses nossos colegas têm nas escolas, seja por esta ou por outra razão, é de quem já deixou há muito de ser professor. E, portanto, aqui não é um problema só de insensibilidade para aqueles que, tendo dificuldades acrescidas, têm, portanto, dificuldades maiores para poderem fazer determinada coisa. Não, é de insensibilidade para tudo o que tem a ver com o interesse pedagógico, o que tem a ver com o que é melhor. Colegas, muitas vezes, em muitas matérias, na ultrapassagem do número de alunos definidos por lei com necessidades educativas especiais, e em vez dos 20 estão lá 26, ou em vez dos 2 estão lá 7. Nós, quando dizemos ao Ministério, nas reuniões, eles até nos dizem, pois, isso realmente está mal, mas é a autonomia das escolas, não é? E, portanto, muitas das ideias más, muitas delas, que surgem muitas vezes do Ministério, claro que o Ministério da Educação e quem por lá tem passado não precisa de quem lhes dê más ideias, mas o certo é que muitas delas vêm precisamente de práticas que começam a ser instituídas em algumas escolas e que depois são tidas como, olha, realmente assim é melhor, poupa-se mais. Bom, não tem tanto em conta o interesse pedagógico, não prevalece o interesse dos alunos, não respeita os direitos das pessoas, dos docentes, com ou sem deficiência, mas é melhor porque é mais barato, dá menos chatice. E agora eu, que sou diretor, com um poder acrescido neste modelo de gestão que existe, posso, quero e mando, porque para todos os efeitos, o que eu passei a ser, eu, diretor, foi o representante na escola da administração educativa e não o representante perante o Ministério do interesse das escolas e da comunidade educativa. E esta foi a grande alteração que se deu por uma ministra em 2008, seu nome Lourdes Rodrigues, que foi extinguir precisamente a gestão democrática das escolas. E nós podemos dizer, bom, mas ainda são professores, e este governo, que vai lá estar mais 3 dias e que tem estado a ocupar este vazio político, na verdade até tem no seu programa que este modelo serve-lhe perfeitamente, mas em vez de professores até antes quer gestores, que vai dar ao mesmo, porque a questão tem a ver precisamente com um modelo que é um modelo que faz prevalecer no trabalho nas escolas o interesse administrativo, financeiro, político, de controle e de entrega, precisamente em muitos sítios, e de entrega aos poderes locais, do ponto de vista de político mesmo, a gestão e a decisão sobre o que se passa nas escolas. E é neste contexto, por exemplo, que se pode ainda reforçar mais com a entrada deste novo processo de municipalização, que era para ter entrado em janeiro do ano passado, que muita da luta que os colegas fizeram, concelho a concelho, município a município, acabaram por limitar a 15 municípios, acabaram por só permitir que entrasse em vigor no dia 1 de agosto, acabaram por fazer com que as escolas desses concelhos se tivessem organizado de uma forma que é uma forma ainda igual ao restante país, mas o processo de municipalização é um processo que tem um objetivo claro, não apenas de transferência de responsabilidades do poder central para os municípios, mas também aí de transferência de verbas do Orçamento de Estado e, portanto, de investimento em educação para verbas de fundos comunitários que vão pagar, sobretudo, aquilo que as escolas conseguirem fazer de redução de custos. E redução de custos é a redução de qualidade do ensino. E redução de custos é transferência para privados do que deveria ser dado para o público. E redução de custos é não ter turmas a 20, mas ter turmas a 30. E ter turmas a 30 e não ter turmas a 20, redução de custos é mandar os miúdos com necessidades educativas especiais de volta para as instituições. E redução de custos é não ter que estar a criar escolas com acessibilidade, sem obstáculos para todos aqueles que lá estão possam exercer o seu trabalho, seja como alunos, seja como professores. E o processo de municipalização é um daqueles. Por isso que a FENPROF tem, para um novo governo, que há de
mais dia, menos dia, ao Sr. Presidente da República ter que respeitar a maioria que saiu das eleições de 4 de outubro, por enquanto vai-se divertindo com aquilo que quer fazer, mas queira ou não queira, é uma questão de dias. E nós, dia 28, aliás, de hoje a uma semana, se isto não estiver resolvido, estaremos todos à porta do Sr. Presidente da República em Belém, em manifestação, a exigir que o Sr. Presidente faça aquilo que a Constituição e a democracia o obriga, porque há muitas coisas que têm que ser resolvidas e só podem resolver-se se, de facto, tivermos um governo com capacidade para isso e, para já, uma maioria na Assembleia da República com vontade diferente. E ainda esta semana que passou, houve votações na Assembleia da República que mostraram que há possibilidades e potencialidades e vontade de fazer diferente. Em muitos casos, por exemplo, respeitando os direitos de todos os cidadãos, como aconteceu com a questão da adoção e, portanto, quando falamos em respeito pelos direitos de todos os cidadãos, falamos também pelos direitos da pessoa com deficiência, sejam professores ou seja qualquer outro português. Portanto, são estas condições novas que têm que passar a existir numa escola que seja uma escola também ela inclusiva. Esta ideia deste encontro surgiu, há pouco eu dizia à Graça, precisamente num debate com os partidos políticos, antes de umas eleições, penso que das europeias, se não me engano, e em que a Graça interveio e disse precisamente: eu gasto 5 a 6 mil euros por ano para poder ter quem possa corrigir os testes. Eu nunca me tinha lembrado disso, quero-vos dizer, para mim, é óbvio, mas eu disse, pois, realmente, se calhar muitos dos que aqui estamos hoje, lembrámos aqui, pois é. E depois dissemos, e se calhar esta é a questão que a Graça nos trouxe, mas quantas outras questões de outros colegas é que não temos que fazer um encontro sobre isso? E propusemos à CNOD, claro, que esteve imediatamente disponível, o INR, porque uma escola, para ser inclusiva, tem que de facto ser uma escola que cria condições para que uns aprendendo e outros ensinando, em igualdade de oportunidades, possam fazê-lo de uma forma que esbata o mais possível as diferenças entre todos. E por isso é que a escola portuguesa ainda não é inclusiva e está longe de o ser. E, portanto, os passos que nós temos que dar vão precisamente nesse sentido. Fica bem, devemos dizer, e eu acho que sim, que a palavra inclusiva deveria sair e deveríamos ficar apenas com a designação escola, porque ela inclusiva deveria ser sempre. Mas, por enquanto, vamos ter de continuar a bater nessa tecla e a acrescentar a inclusão, porque ela não existe, porque ela é ainda alguma coisa que tem que ser construído. Dizer-vos que do que aqui sai, nós vamos ter em conta para podermos, no nosso congresso, no próximo ano, 2016, 29 e 30 de abril, no Porto, vamos, de certeza absoluta, integrar as propostas, as reivindicações, as exigências que existem também a este nível e que podem, de facto, tornar mais abrangentes ainda as nossas propostas no sentido de uma escola para todos, incluindo para os seus professores. Vamos poder também, nas negociações que vamos com certeza ter com o novo governo, quando ele já estiver em plenas funções, poder apresentar para que possam, de facto, ser consideradas em quadros legais, nomeadamente os concursos. O que disse aqui o colega, eu já não me lembro, foi a Lourdes, precisamente, o problema dos concursos para docentes de técnicas especializadas é uma vergonha. Não apenas os concursos, não apenas a forma como o concurso se realiza, não apenas a altura em que o concurso se realiza, mas a própria situação profissional destes colegas que continuam sem acesso à carreira como têm todos os outros. E isso não pode ser, já o levámos ao Ministério várias vezes, mas para eles isto, como diria o meu treinador, que espero que hoje tenha sucesso, para eles isso são peanuts e, portanto, para eles isto não interessa. Dizer-vos ainda que a questão dos concursos, e a Carla também falou nisso, é uma questão, um assunto que nós vamos ter que falar muito seriamente com o Ministério da Educação. Nós vamos ter de acabar com aquelas vergonhosas bolsas de contratação de escola, que este ano, colegas, nem sequer a publicação das colocações foi feita, ao contrário do ano passado. Ninguém sabe, é um concurso público para acesso a emprego público, num serviço público,
E se um candidato quiser reclamar, não pode, porque não sabe quem é que foi colocado. Isto é tudo menos legal, mas nós sabemos a quem é que isto serve. E até é curioso que o Ministério da Educação fale tanto nos problemas dos concursos, que por norma surgem quando abandonam a lógica de colocação nacional para ir para as BCEs, e depois digam, e portanto isto só se resolve com colocações locais, ou seja, o que causa o problema é considerado pelo Ministério como a solução para o problema. Nós percebemos o que é que eles querem quando dizem que é ali, no local, hoje até no diretor, amanhã no Presidente da Câmara, com certeza, que essas coisas se vão resolver. Mas não vão. Nós não iremos deixar e entendemos que a questão dos concursos e ter em conta as situações que aqui foram trazidas, nomeadamente da deficiência, têm que ser consideradas, porque ninguém é mais ou menos deficiente, ninguém é mais ou menos incapacitado porque está num quadro ou porque é contratado. Ainda por cima, porque nós sabemos que o problema da contratação não é uma questão que tenha a ver com as necessidades ou não das escolas, porque os professores contratados, não há ninguém que trabalhe há 20 anos num sistema e seja contratado porque está a satisfazer uma necessidade transitória. Não há necessidades transitórias de 20 anos. Portanto, são contratados porque foi a forma encontrada de não meter no quadro logo na carreira, logo não pagar, e mais, e de manter pressões sobre as pessoas com vista a uma eventual renovação do seu contrato, portanto não faça as ondas que é melhor, e portanto essa foi uma solução politicamente assumida, que desrespeita inclusivamente diretivas comunitárias, e é engraçado, como sempre que há uma diretiva da Comunidade Europeia que é para ser pior do que existe, tem que se aplicar imediatamente. Eu lembro-me, quando foi das SCUTs, diziam eles, pois nós se calhar até nem deveríamos aplicar aqui as portagens nas SCUTs, mas há uma diretiva comunitária que obriga a isso. E há uma que obriga a vincular os professores. E há uma que obriga a vincular a administração pública. Só que essa, não é? Pronto. Portanto, concluído, agradecer a todos, de facto, os contributos que aqui trouxeram, comprometer-nos com podermos, de facto, fazer mais e melhor do que temos feito também neste domínio, dizer aos colegas que da nossa parte estamos a aguardar de facto o governo que aí vem, mas que fique claro para toda a gente que aquilo que para a FENPROF é exigido com o governo A não é considerado bom com o governo B, C ou D. Nós seremos sempre coerentes. E aquilo que nós exigimos com o governo, como vincular professores, como descongelar carreiras, como repor salários, como rever o regime de aposentação, tendo em conta o desgaste que a profissão docente tem e, em particular, e de uma forma específica, também para os professores que têm deficiência. Todas essas nossas reivindicações, seja qual for o governo que vier, nós iremos mantê-las naturalmente. A diferença, e essa é uma grande diferença, que acho que todos devemos considerar como tal, é que com um governo diferente do que tivemos nos últimos 4 anos, podemos de facto renovar a esperança de que a nossa capacidade reivindicativa e de luta pode trazer outros resultados. Aquilo secou praticamente e, portanto, eles não ouviram. E, portanto, aquilo que nós temos é que confiar em nós mesmos para conseguir qualquer coisa. Isto é, e sendo claro, não é por ser um governo mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais à extrema esquerda, ou mais seja onde for, que seja o que for, nos vai cair do céu. Eu recordo, e muitos de nós recordamos, do tempo de uma chamada prova de candidatura ao 8º escalão, que na altura o engenheiro Guterres tinha-se comprometido, era a grande emblema da campanha para acabar com ela, e depois tivemos que fazer não sei quantas manifestações, greves e abaixo-assinados, e de facto acabou. Ou seja, foi preciso fazermos alguma coisa, mas da nossa ação e da nossa luta obtivemos resultados. E isso deve-nos dar esperança, porque quando as coisas não se conseguem, então aí acabamos nós mesmos por desistir. Portanto, o tempo é de estarmos atentos, de sermos proponentes, mas também de não esperarmos que se façam milagres, porque os milagres são aqueles que nós conseguimos fazer. E, portanto, tudo aquilo que posso e termino, agradecer a todos e aos colegas com deficiência, que são talvez os únicos que neste processo todo, como aliás as pessoas com deficiência ou incapacidades várias, são capazes de fazer, que são eles os únicos, ou melhor, são eles aqueles
que fazem o principal esforço. E todos nós sabemos como muitas vezes com esse esforço, as pessoas que têm uma deficiência ou uma incapacidade que lhes limita em alguma coisa, conseguem fazer tudo igual ao que os outros fazem, porque sabem que conseguem, com o seu esforço, muitas vezes, para além do que era expectável que fosse possível obterem, conseguem fazer como os outros e às vezes ainda melhor. Portanto, imaginemos quando de facto este mundo for um mundo em que todos têm igualdade nas suas oportunidades. Portanto, é por isso que nós vamos lutar. Obrigado, colegas. Boa viagem. É isso mesmo, tenhas boa viagem a todos e não se esqueçam que até breve, porque depois nós vamos dando notícias sobre este encontro. Dizer que o encontro todo está no site da FENPROF para vocês também poderem consultar. Boa viagem!